Deus continua chamando um povo. Descubra se você pertence a esse povo. Melhor, descubra se você quer pertencer a esse povo. Povo de Deus, família de Deus. Descobre isso. Vamos tentar descobrir aqui se você, qual é a sua posição em relação ao povo de Deus. Mas antes eu quero falar para você por que que isso me levou, por que que esse tema me levou a, por que que eu me levou a falar sobre esse tema aí. Eu, há umas semanas atrás aí, uma semana talvez, duas, eu assisti a aquela reunião da ONU, onde o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi falar e a maioria das nações, das delegações das nações, se levantaram, viraram as costas e foram embora. Eu achei aquilo tão constrangedor, muito constrangedor. Tudo bem que o povo judeu já está acostumado a esse tipo de coisa, mas eu achei mal aquilo lá. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando em Jesus. Jesus é judeu, né? Ele nasceu daquele povo. Eu falei, caramba, por que os caras fazem uma coisa dessa? Viraram as costas pro cara e foram embora. Fiquei chateado com aquilo lá. Falei assim, esse pessoal, as pessoas que fazem isso, não sabem com quem estão mexendo. Tudo bem, é um povo que Deus, ele tem um cuidado especial com esse povo. Olha o que que é a nação de Israel. Olha o que que eles não eram nem pó, nem um povo. Só se tornaram uma nação em 1948. Deram um deserto para eles lá. E olha o que eles fizeram, olha a nação que eles fizeram, olha as coisas que esses caras inventaram, olha o poder bélico que esses caras têm. E assim, não sabem com quem, os caras não imaginam que Deus tem um propósito ali para aquele povo também, né? Bom, mas aí tudo bem, eu vi aquilo, fiquei meio chateado, fiquei com aquilo na cabeça, e aí depois eu fui fazer a minha devocional. E o texto que a devocional falava era uma declaração de amor de Deus para o seu povo lá no Velho Testamento. Uma coisa assim fantástica, que dá vontade de chorar. Eu vou ler para vocês aqui, está em Isaías 54, versículos de 7 a 10. Ele fala assim: Por um breve momento te deixei, mas te trarei de volta com grande compaixão. Escondi o meu rosto de ti por um instante, num impulso de indignação, mas me compadecerei de ti com amor eterno, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, como jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim também jurei que não me indignarei mais contra ti, nem te repreenderei. Pois as montanhas se retirarão e os montes serão removidos, mas o meu amor não se afastará de ti, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Quando ele fala aqui, por um breve momento te deixei, é por quê? Porque isso foi o exílio da Babilônia. Os judeus ficaram exilados na Babilônia por 70 anos, por conta de coisas erradas que eles faziam contra Deus. Por isso que Deus fala aqui da sua indignação. Ó. No impulso de indignação, ele fez com que o povo fosse exilado. Aí ele volta e faz essa declaração de amor. Uma coisa fantástica, olha que coisa maravilhosa que Deus fala para o povo, né? E aí, o que que acontece, né? Vamos falar aqui como é que foi criado esse povo. Deus, eu não vou ler, são muitos versículos, mas eu vou falar aqui, vocês podem ler depois, né? Em Êxodo 19, de 5 a 6, Deus está falando para Moisés, falar para o povo, fala assim, olha, esse povo vai ser de propriedade minha, porque eu sou dono do mundo. Então Deus levantou um homem que é Abraão, sob ele falou, você vai ser pai de grandes nações,
né? A sua nação vai ser tão numerosa como os grãos de areia do mar, que não vai dar para contar, nem as estrelas do céu, e acabou. Vocês vão ser propriedade minha. Olha o que Deus está falando aqui, em outro contexto aqui, quer ver, tá em Isaías 49, versículos 40, capítulo 49, olha o que ele fala aqui, ó. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para tornar a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. E ele diz: não basta que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e trazeres de volta os remanescentes de Israel. Também te porei para a luz das nações. Luz das nações. Qual foi o propósito de Deus criar esse povo? Antigamente existia o quê? Existia judeus e gentios. Gentios eram agentes. Gente que criam em outros deuses, deuses pagãos, Baal, Diana dos Efésios, aquele panteão lá dos gregos, tem um deus Olimpo, Zeus e não sei o quê. Eram deuses, tinha Deus para todos, os romanos, eram politeístas, né? Criam em vários deuses e tal. Mas Deus é um só, Deus criador dos céus e da terra. É um Deus poderoso, que em Hebreus diz que ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. Esse é o Deus que tem um povo e que está chamando gente para pertencer ao povo dele. E que faz essa declaração de amor aqui para o povo. Isso aqui no Velho Testamento, tá? Então, e no Novo Testamento? Por que a gente fala Velho Testamento? O Velho Testamento é antes de Cristo. O Novo Testamento é já com Cristo. Aí, o que Deus fez? Deus se encarnou na pessoa de Cristo, veio ao mundo, para quê? Para continuar chamando um povo para ser povo seu. Então, ele veio, e aí você fala assim, pô, mas espere um pouco, e aquela declaração tão maravilhosa de amor que Deus fez, né? E ele continua fazendo. Olha o que ele fala aqui, ó. João 1,12, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha o que ele fala aqui em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29. Fantástico, ó. Ele diz o seguinte: agora a cruz de Cristo acabou, reconciliou os povos, ó. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados à lei, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Deste modo não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em quem? Em Cristo Jesus. Percebeu? Olha o que ele fala aqui também, em Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 16, ele diz assim, ó: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, incircuncisão eram os gentios, circuncisos eram os judeus, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha que loucura. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças,
para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então percebe, tinha uma separação, judeus e outros povos. Agora não, Deus está chamando todos para fazer parte do povo dele. Como é que chama esse povo? Igreja. Não é igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. É igreja com I maiúsculo. É eclésia, eclesia, que é o nome. Significa o quê? Separados para Deus. É um povo separado para Deus. É isso que quer dizer igreja. Aí ele fala assim, pô, mas espera um pouco. E aquela declaração? E aquela declaração de amor que eu estou com isso na cabeça? Deus amou tanto aquele povo no Antigo Testamento, ele estava falando com os judeus. E agora que Cristo veio? E agora? Ele fez alguma declaração de amor? Dá uma olhada nisso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Então, é assim, quer maior amor do que esse, de dar o seu próprio filho para morrer por você, por mim? Cristo, a obra redentora, redenção quer dizer substituição, né? A obra redentora de Cristo foi, ele substituiu ele por você. O sangue dele é a nova aliança. Quando ele foi fazer a última ceia, ele falou, tomai e bebei, comai desse pão, que é a minha carne, simboliza a minha carne, e tomai e bebei desse cálice, que simboliza o cálice da nova aliança, que é o meu sangue. Então, o amor de Deus por nós é intenso, e é uma coisa incondicional. Ele nos ama, porque ele nos amou, nós somos pecadores, entendeu? E Deus não convive com o pecado, mas através de Cristo, que é o nosso advogado junto do Pai, ele deu o seu Filho, e aí Deus olha para nós através do Filho dele. Legal, Marcelo, então o que eu devo fazer para pertencer a esse povo? Ué, você deve se entregar para Jesus, você deve reconhecer que é um pecador, porque tem gente que fala assim, ah, pô, peraí, eu não mato, não morro, não mato, não roubo, eu sou legal, entendeu? Pô, quer dizer que pecado para você é só matar e roubar, mentir não é, adulterar não é, pô, mas eu não adultero, você não adultera, mas olha só como Cristo elevou o padrão. Antigamente adulterado era o cara quando pegava lá o casal no ato. Aí Cristo falou assim, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Você entendeu? Olha o padrão como foi elevado. Pô, o cara te dá uma fechada na rua, você tem um ódio de morte, você queria matar o cara. Se tivesse uma bazuca, você jogava a bazuca no carro do cara. Isso é pecado. O que mais? E vai enumerando o pecado. Inveja. Inveja é uma coisa que muita gente, às vezes, confunde um pouco. Você desejar ter um carro bonito igual ao seu vizinho, não é inveja. Agora você fala assim, pô, esse cara aí, esse cara não deveria ter esse carro. Eu sim deveria ter esse carro. E ele não, eu não queria que ele tivesse, mas eu queria ter o carro que ele tem. Isso é inveja. Então, inveja, concupiscência, corrupção, você nunca sonegou nada. Você pagou os seus impostos sempre direitinho, beleza, você pagou, parabéns. Mas é um pecado. Então, pecado não é só, muita gente fala isso, eu nunca roubei, nunca matei ninguém, então eu estou bem com Deus. Não está bem com Deus. Você está de mal com Deus, você não está em paz com Deus. Eu já falei uma vez para vocês aqui, existe a paz com Deus e a paz em Deus, a paz de Deus. A paz com Deus só tem quem se reconcilia com Ele, porque Ele deu o Filho dele para morrer por você. Você não aceitou, você não acreditou, você acha que isso aí é bobagem, você acha que isso daí não existe, é a história da carochinha. Então você está em guerra com Deus, meu amigo. Você não está em paz com Ele. Agora, se você aceitou, se você reconhece que é um pecador, se arrependeu, pediu perdão dos seus pecados e convidou Jesus para entrar no seu coração, beleza, você é salvo. Você vai ser salvo naquele momento. Deus conhece o seu coração.
Se você fez essa oração entre você e ele viu que seu coração está puro, está sincero, você é justificado e você é santificado. Justificado porque você vai passar a ser justo diante de Deus. Ponto. E santificado porque você vai ser santo diante de Deus. Eu já li para vocês aqui uma vez, aqui em Efésios, que ele diz assim, ó, quer ver? Quando você crê, você recebe um selo do Espírito Santo. Aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo passa a viver no seu coração. Logo, você é santo. Só que assim, tá bom, Marcelo, como é que eu faço para viver a vida no povo de Deus? Eu não posso continuar vivendo como eu vivo, né? Eu sou um cara malvado, eu sou um cara que fala muita bobagem, eu sou um cara que bebo, maltrato a minha esposa, meus filhos, minhas filhas. Não, Deus vai mudar isso na sua vida. Estou falando aqui um exemplo grotesco, mas eu já falei uma vez para vocês, eu falava muito palavrão, há muito palavrão. E essa não é uma vida de santidade. A Bíblia diz que assim, olha, a viver em santidade é um processo. A santificação nas nossas vidas é um processo. É dia a dia, dia a dia. Você vai aprendendo a cada dia. Às vezes você tem bronca de uma pessoa, você não gosta, vai criando raiz de amargura com aquela pessoa. Está errado. Você precisa pedir para Deus tirar isso de você. E Deus vai tirar. Ele vai fazer com que você não tenha mais raiz de amargura, com que você se arrependa dos seus pecados e você. E a santificação, ela não vai terminar, só vai terminar o dia que você encontrar com Cristo. Ponto, aí terminou. Mas até lá é um processo, é dia após dia, dia a dia. Então, isso é muito legal, né? E outra coisa, como é que eu vou viver sendo o povo de Deus? A Bíblia diz lá em Mateus, quando Jesus estava fazendo um sermão do monte ali para o pessoal, falou assim, vocês têm que ser sal e luz. O que era usado? Para que era usado o sal? Para preservar. E luz, para dar direção. Se está na escuridão, se acende um fósforo ou liga uma lanterna, pô, a pessoa já vai olhar para a luz. Opa, então vamos para lá que lá tem luz. A mesma coisa para preservação, né? Às vezes você vai num clima, num ambiente que está pesado, está ali todo mundo falando bobagem, fazendo bobagem. Você chega, as pessoas sabem que você é uma pessoa temente a Deus, é um cristão, tem o Espírito Santo no seu coração, aquele ambiente vai se preservar. As pessoas não vão falar tanta bobagem, ou vamos respeitar o cara ali e tal. É uma coisa muito engraçada isso. Não é porque eu chego lá e imponho respeito. Não é. É Deus que vive em você, que preserva até você dessas coisas aí. É impressionante isso. É impressionante como a coisa funciona. Então, vamos lá. Resumindo, né? Antes, o povo de Deus era Israel. Agora, todos os que creem na redenção, tanto judeus quanto gentios, se tornarão ou podem se tornar o povo de Deus, que é a igreja. Entendeu? Então já não tem mais essa. Cristo veio, morreu por todos, mas somente muitos serão salvos. Tenham isso em mente, né? Ah, não, no fim vai dar tudo certo, não vai acabar em pizza. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a salvação veio para todos, porém, muitos serão salvos. Então, gente, é o que eu peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês tenham essa vontade, esse ânimo de vir pertencer ao povo de Deus, essa família maravilhosa que é a igreja com I maiúsculo, tá bom? E é no nome dele que eu peço para que ele possa quebrantar seus corações. Amém, Senhor.